A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, louvado seja Deus. A palavra de hoje para a oração do meio-dia, livro de Mateus, capítulo 5, versículo 45 e 48, que diz: Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Versículo 48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Louvado seja Deus, meus irmãos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, louvado seja Deus. Vamos aqui, meus irmãos, entender sobre qualidades de filhos de Deus. Jesus começa aqui no Sermão da Montanha, ele ensinando sobre os princípios fundamentais da vida. Ele começa a dizer: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ou seja, que princípios são esses? São as recompensas sobre aqueles que andam em obras honestas. Recompensas sobre aqueles que andam de acordo com a vontade de Deus. No livro de João, no capítulo 14, nós vemos ali naquele capítulo, Jesus incessantemente fazendo menções do nome do Pai. E uma das palavras que Jesus ele frisa, ele fala: aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. Nós vamos entender também que Jesus começa a dizer a muitos dos fariseus, eu estou fazendo um resumão aqui. Jesus começa a dizer a muitos dos fariseus, dizendo assim: na vossa lei está escrito. E aqui, meus irmãos, nós vamos entender qual é a lei de Cristo. Quais são os fundamentos principais para que nós venhamos ter as palavras de Jesus no nosso coração? O princípio fundamental da lei de Jesus é ir contra a lei do retorno. Sim, o princípio fundamental da lei de Jesus é ir contra a lei do retorno. Ou seja, Jesus começa a dizer: na lei estava escrito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que aquele que quiser tirar o vestido, dai também a ele a capa. Aquele que te obrigar a andar com ele uma légua, vai com ele duas. Aí Jesus ele fala: aquele que te bater na face direita, oferece a esquerda. Na lei estava escrito, se alguém batesse na face de um homem, ele retribuía. Mas agora na lei de Jesus, que está contra a lei do retorno, Jesus está dizendo: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Deus venha te exaltar. Porque aquele que te ferir na face e você abaixar a tua cabeça, ele vai reconhecer que você não é uma pessoa como as outras. É como aquele ditado popular que as nossas mães falavam lá no passado: você não é todo mundo. Mas todo mundo vai começar a entender que você não é todo mundo. Como? Pelo teu testemunho de vida, pela tua postura cristã, pela tua postura ética, moral. Se você não tem fé cristã, mas você tem uma postura ética, moral. Tem muitas pessoas que têm uma educação sobrenatural, como essa educação de excelência muito grande, e eles não são cristãos. Como nós, que professa uma fé, que faz incessantes orações, que conversa, que prega o evangelho. Muitos têm uma educação de excelência. Não grita, não xinga, não difama ninguém, não fala mal de ninguém. É uma pessoa pacífica, é uma pessoa que não se dá aos deleites do mundo. Mas, porém, eles não professam uma fé como a nossa. Então, meus irmãos, nós começamos a ver a excelência de Jesus. A lei de Jesus é contra a lei do retorno, contra a lei do homem. Ou seja, Jesus quer que você seja diferente daquilo que os homens fazem. E podemos observar isso, meus irmãos, na geração dos primeiros filhos de Deus, que foram gerados por intermédio do ministério de Jesus. Nós vamos observar a vida de Pedro, a vida de Paulo, de João. Vou citar só esses aqui, Tiago. Tem muitos outros, mas vamos citar somente esses. Nós vamos ver, meus irmãos, que eles incessantemente, eles combatem
contra a perversidade do coração do homem, contra a soberba, contra os desejos que estão dentro do ser humano. Porque eles entendiam, meus irmãos, que se o coração do homem for mudado por Deus, também as obras externas dele seriam mudadas. Ou seja, que obras externas são essas? Se ele era espancador, quando Jesus entrar no coração dele, ele já não vai mais espancar. Se ele era homicida, quando Jesus entrar no coração dele, ele já não vai mais ser homicida. Ele já vai ser uma pessoa pacífica. Irmãos, eu quero que as vossas mentalidades se abram, porque o evangelho que está sendo anunciado em muitos altares, com gritarias. O que são essas gritarias? Não falo pelo mover do Espírito, eu estou falando gritarias. Pessoas que gritam incessantemente com arrogância em cima dos altares, pregando uma mensagem que nem eles mesmos têm vivência. Eles anunciam um Jesus que é um Jesus iracundo, um Jesus zangado, um Jesus soberbo, que ele não é esse. O Jesus que nós conhecemos, ele está escrito em Mateus 11:28, onde ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando Jesus ele alterava a voz dele, era porque Jesus via os soberbos, e a palavra no livro dos Salmos se cumpria na vida de Jesus, que falava: o zelo pela tua casa me devorará. Você não via Jesus pregando para publicanos e meretrizes com xingamentos, com palavras profanas. Você via Jesus pregando para publicanos e meretrizes o amor que Deus ministrou no coração dele, a doutrina de Deus. Por isso ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus começa a mostrar: eu vou tirar vocês desse precipício. Eu vou mudar a história de vocês. Eu vou fazer vocês filhos de Deus. Se antes você era considerado pelos homens de bastardo porque estavam no pecado, agora eu vou arrancar o pecado das vossas vidas e vou transformar vocês em filhos de Deus. Por isso, acordem, meus irmãos. Cuidado com essas palavras que têm muita gritaria, muita ofensa. Palavras que às vezes ofendem, que machuca, que fere o coração. Não é Jesus que está falando, é o coração da pessoa. Porque Jesus ele diz no mesmo versículo de 11:28: encontrareis descanso para as vossas almas. A palavra de Jesus vai refrigerar a tua alma, como no Salmo 23 diz. Você vai ficar refrigerado. Então a postura de filhos de Deus é andar como o irmão primogênito, que é o exemplo. Quem é o primogênito? Jesus. E quem são os restantes irmãos? Nós. Então nós devemos andar como? Como o irmão que prega ali na esquina, como a irmã que prega dali? Não. Nós temos que seguir o exemplo do nosso irmão primogênito, o mais velho, o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Cordeiro de Deus. Manso e humilde de espírito, que quer dizer, não tenho dentro do meu coração a lei do retorno. Jesus, mesmo na cruz, mesmo tendo poder e autoridade sobre os anjos, não ousou em nenhuma palavra dizer: anjo desse, mete a espada naquele fulano ou naquele ciclano. Não. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Isso que está sendo pregado, essas idas, essas pelejas, essas contendas, é do coração do homem. Vamos despertar, irmãos, para a verdadeira fé cristã. Jesus nos chamou à sabedoria e não à ignorância. Jesus nos chamou para a luz e não para as trevas. Eu deixo essa palavra rápida aos vossos corações e vamos estar orando que Deus possa abençoar as vossas vidas no poder do nome de Jesus. Então oremos agora neste momento a oração de filhos, com a oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso. Oremos. Senhor meu Pai, nós cremos na grandeza e na excelência do Teu nome, que o Senhor está sentado sobre o Teu sublime trono, e nós oramos, meu Pai, esperando pela Tua decisão,
pela vontade do coração do Senhor sobre as nossas vidas. Que tudo, meu Pai, venha a ser concretizado, meu Pai. Assim como o Senhor decide aí, assim nós recebemos aqui. Deus, que o Senhor venha abençoar-nos com o mantimento diário, com as bênçãos diárias, com a presença celestial. Espírito Santo de Deus e da verdade, porque nós oramos aqui pedindo perdão, pedindo, ó Deus querido e Deus amado, o perdão do Senhor, clamando, ó Pai querido, pelo teu perdão, clamando, Deus querido, pela misericórdia, Deus amado, Deus santo, Deus fiel, para que o Senhor venha perdoar as nossas ofensas, assim, meu Pai, como aquela pessoa que machucou este coração, que machucou o meu coração, que machucou o coração deste irmão, que machucou o coração desta irmã com palavras. Deus, para que a nossa vida, meu Pai, venha ficar em extrema da tua presença. Ensina-nos o amor do Senhor, meu Pai, de maneira que as tentações não venham nos cercar. Cobre-nos, meu Pai, com teu amor, de maneira que todas as tentações venham desaparecer. De maneira, meu Pai, que nada deste mundo venha querer ofuscar o brilho da glória do Senhor, que está repousado sobre as nossas vidas. Deus amado, Deus querido, Deus santo, porque nós esperamos na tua vontade, no teu querer. Pai, o reino dos céus seja manifesto agora na vida deste irmão, na vida desta irmã, curando, meu Deus, e libertando, sarando, meu Deus, e restaurando. Deus, destruindo agora os planos malignos e construindo agora, meu Pai, uma nova história neste homem, nesta mulher, meu Pai, que estava desesperançado, que estava aflito, que necessitava, meu Pai, de uma palavra, meu Deus, que necessitava da ajuda do Senhor. Por isso nós oramos, meu Deus, com fé e com certeza, que o Senhor é Deus de milagres, que o Senhor é Deus de maravilhas, que o Senhor é Deus de sinais e de prodígios, e que esta palavra, meu Pai, que foi ministrada, encherá o coração desta pessoa da glória do Senhor, encherá o coração desta vida de paz e de alegria, porque teu é o reino e o poder, a honra e a glória. O Senhor dá a quem o Senhor quer e o Senhor tira de quem o Senhor quer. O Senhor é aquele que exalta e o Senhor também é aquele que abate. Por isso olha, Pai, para os corações aflitos e necessitados, que necessita, Deus querido e Deus amado, do refrigério do Senhor. Visita, Deus querido, com poder e com graça e com misericórdia, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Louvado e engrandecido seja Deus, e graças a Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus.